Graças a Deus. Então vamos ler o Evangelho segundo João, no capítulo de número 17, a partir do verso de número 1, que diz assim: Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o Filho te glorifique. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos aqueles que lhes tens dado. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele a quem tu enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu me deste, e guardaram a tua palavra. Agora sabem que tudo quanto me deste provém de ti, porque eu lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei. E nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não rogo que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviarei ao mundo. E por eles eu me santifico, para que também eles sejam santificados na verdade. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou, estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheço. Conheceram que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer ainda, para que haja neles aquele amor com que me amaste, e também eu neles esteja. No capítulo de número 16, Jesus havia acabado de pregar um sermão dramático, preparando seus discípulos
para a sua partida, dizendo que eles seriam dispersos e que ele próprio, Jesus, ficaria sozinho. Mas ao mesmo tempo que Jesus ele faz e ministra esse sermão dramático aos seus discípulos, preparando eles para a sua partida, ele os orienta e os conforta, dizendo para eles que tudo aquilo que ele havia dito para que eles tivessem paz nele. Ele disse assim: tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E então nós chegamos ao capítulo de número 17, que é o tema da lição número 15 da nossa escola bíblica, que trata da oração sacerdotal. Chegamos ao capítulo 17, aonde narra essa oração que nós conhecemos comumente, teologicamente, como a oração sacerdotal de Jesus. E essa oração, ela é assim intitulada porque nela Jesus ele demonstra o seu papel de sacerdote, de ministro, de mediador, de intercessor junto ao Pai. Nela ele faz a ponte, ele demonstra, ele mostra que ele é o sumo pontífice entre o Pai e os homens. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz assim que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E ainda Hebreus capítulo 4, no verso 14, diz assim: tendo, portanto, um grande sumo sacerdote, ou seja, um grande sumo pontífice, aquele que faz a ponte entre Deus e os homens, o texto ele continua dizendo: Jesus, Filho de Deus, que penetrou os céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Quando nós prestamos atenção detalhadamente nesta oração, a oração sacerdotal, a oração onde Jesus ele intercede, ele ministra, ele faz a ponte entre os seus discípulos junto ao Pai, nós percebemos que esta oração ela é uma intercessão carregada, intensa e profundamente carregada de zelo, cuidado, de carinho do Senhor Jesus pelos seus discípulos. E existem aqui nesta oração vários aspectos teológicos, vários aspectos doutrinários, vários aspectos práticos que nós poderíamos analisar. Mas como o tempo não nos permite, eu queria me deter nesta noite, até mesmo fugindo da sistemática proposta pela lição na escola bíblica, eu queria me deter nesta noite sobre dois aspectos nesta oração sacerdotal de Jesus, que é sobre o objeto e o objetivo da oração sacerdotal de Jesus. Ou seja, por quem e por qual motivo Jesus ele ora e intercede pelos seus discípulos. Então nós chegamos no primeiro objeto e no primeiro objetivo da oração sacerdotal de Jesus, que está entre os versículos 1 ao versículo 5 do Evangelho de João, no capítulo de número 17. Ou seja, nós chegamos ao primeiro objeto, que é ele próprio, o objeto da oração é o próprio Senhor Jesus, e o objetivo, a motivação pela qual Jesus ele ora e intercede por si mesmo, é para que o Pai o glorificasse assim como ele glorificou ao Pai. E nesses versos, Jesus ele ora por si mesmo e roga ao Pai para isso, para que o Pai o glorifique, assim como ele cumpriu o plano, o projeto,
a obra que o Pai havia dado a ele, e assim o Pai havia sido glorificado através da vida dele. Mas agora ele pede para que o Pai o glorifique. E a glorificação, irmãos, ela é a concretização. A glorificação, ela é o triunfo. A glorificação, ela é o apogeu, ela é a coroação de um trabalho, ela é o apogeu e a coroação de um plano, de um projeto que foi desenvolvido. Só que tem o seguinte, para que ocorra a glorificação, é necessário antes que se passe, no nosso caso, e no caso do Senhor Jesus Cristo, que se passe antes pelo processo da crucificação e da consequente morte, para que então ocorra a ressurreição. Eu vou repetir para você. Para que ocorra a glorificação, é necessário antes que se passe pelo processo da crucificação e pelo processo de morte, para que então a glorificação ela seja estabelecida. E para nós que cremos no Evangelho, é como que uma figura de linguagem, é uma simbologia, é uma expressão figurada o passar pela crucificação e pela morte, ainda que em pleno 2020 a história e as notícias e os noticiários ainda relatam casos de morte por conta da profissão de fé no Evangelho. Mas não necessariamente que isso aconteça ou tenha que acontecer, uma crucificação ou uma morte literal. Mas o sentido aqui é figurado. O sentido da crucificação e da morte, ele é uma simbologia daquilo que acontece no reino espiritual com as nossas vidas. Se não, veja, o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, no verso de número 25, Jesus ele disse assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então ele começa dizendo assim: olha, vocês vão passar por um processo de crucificação. E se alguém quiser passar por esse processo de crucificação e vir após mim, venha. E isso é um ato voluntário, é uma decisão pessoal, é uma escolha da própria pessoa. Ele diz: se alguém quiser. Não é algo forçado, não é algo imposto. Ele deixa aqui a opção da escolha, a voluntariedade. Jesus ele deixa aqui para o ser humano, para aqueles que desejam ser discípulos dele e consequentemente serem considerados filhos de Deus, porque só são considerados filhos de Deus aqueles que optaram por serem discípulos de Jesus e carregarem a sua cruz. Então Jesus ele diz assim: se alguém quiser, não existe obrigação. Ninguém é obrigado. É um ato voluntário, é uma decisão pessoal da pessoa. Se você quiser, venha após mim. Não é segundo os seus conceitos, não é segundo os seus valores, não é segundo os seus princípios, mas se você tomou a decisão de carregar a sua cruz, de me seguir e de vir para o discipulado, você tem que vir segundo os meus conceitos, segundo a minha palavra. Palavra esta que está revelada na Bíblia Sagrada, que é a minha vontade para a sua vida. Então ninguém é obrigado. Só que se quiser, tem que vir após ele, numa decisão pessoal, sem ser forçado e segundo os seus princípios e os seus valores. E tem mais, ele diz assim: negue-se a si mesmo. E esse processo de negação do ser
significa, entre outras coisas, abrir mão dos nossos direitos, abrir mão das nossas prerrogativas, abrir mão daquilo que nos é conferido como direito. Ou seja, eu tenho que deixar de ter razão, abrir mão dos meus direitos, para que outros, através do meu testemunho de vida, sejam alcançados pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho, para que as pessoas vejam em mim, vejam em você, o nosso bom proceder, o nosso bom procedimento cristão. Então, existe a necessidade de nós negarmos a nós mesmos, abrirmos mão dos nossos direitos, porque nós temos alguns direitos. Nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos projetos, nós temos as nossas metas, nós temos os nossos objetivos. Mas a partir do momento que nós decidimos sermos discípulos de Jesus, carregar a cruz, ir após Ele, segundo os seus princípios, segundo os seus valores, segundo os conteúdos de fé que Ele propõe para nós, então nós submetemos tudo aquilo que nós temos direito, sim, porque nós temos direito, nós submetemos os nossos direitos aos direitos de Jesus, à vontade de Jesus, ao querer de Jesus, ao sonho do Senhor para a nossa vida, ao projeto de Deus para a nossa vida, ao plano de Deus para nossas vidas. Então o processo de negação de si mesmo, ele passa por essa estrada de abrir mão dos seus próprios direitos. E ele diz assim: quem quiser salvar a sua vida, vai perder. Deixa eu dizer uma coisa para você. Boas intenções não resolvem. Boas intenções não são suficientes. Porque existem muitas pessoas que estão cheias de boas intenções, pessoas com boa índole, bom caráter, com um proceder íntegro, com uma vida correta, cheia de boas intenções, mas não são suficientes se essa pessoa não submeter o seu ser no altar de Deus. Se ela não passar por esse processo de negação, de submissão, de submeter os seus desejos, as suas vontades, os seus planos, os seus projetos, os seus sonhos ao Senhor. Se ela não fizer essa decisão voluntária, se ela não seguir a Jesus segundo os princípios dele, não adianta boas intenções. Porque existem inúmeras pessoas, inúmeras religiões com pessoas com muito boas intenções, mas intenções essas que não são segundo os princípios da palavra de Deus, apesar de serem muito boas. E aí ele diz então o seguinte: mas, entretanto, porém, todavia, aquele que perder a sua vida por amor de mim, ele vai achá-la. Então nós temos que perder a nossa vida. A salvação significa perder a nossa própria vida. A salvação e o discipulado é símbolo da cruz. E a cruz, ela é símbolo de rejeição. Ela é símbolo de fragilização. Ela é símbolo de anulação do ego. A partir do momento que eu faço a opção por ser discípulo de Jesus, carregar a minha cruz, eu tenho que ter em mente que eu vou ser rejeitado pelo mundo, porque o mundo tem uma mente natural, e a mente natural, disse Paulo, que não compreende os propósitos que são do Espírito. Então, a partir do momento que eu decido carregar a minha cruz, eu tenho que ter no meu coração que eu vou ser rejeitado, porque carregar a cruz é símbolo de rejeição, é símbolo de fragilização, porque Jesus se fragilizou, Jesus se rebaixou, Jesus se diminuiu, Jesus se descategorizou, se humilhando, tomando a forma humana,
para que nós fôssemos fortalecidos. Então eu tenho que ter isso em mente, que carregar a cruz é símbolo de eu me fragilizar para que outros sejam fortalecidos. É símbolo de eu negar ao meu eu, ao meu ego, ao meu egocentrismo, para que outros sejam alcançados, para que outros sejam fortalecidos, para que outros sejam abençoados pela minha maneira de proceder e de ser segundo o Evangelho. É a anulação do ego, é a anulação do meu eu, é a anulação, é a submissão daquilo que eu gosto, daquilo que eu desejo, aos valores do reino de Deus. Irmão, e deixa eu te dizer uma coisa, todas as vezes que eu tentar salvar a minha vida, eu vou estar perdendo ela. Vou repetir para você isso. Todas as vezes que nós tentarmos salvar a nossa vida, nós estaremos perdendo a nossa vida. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu tentar salvar a minha vida, eu vou estar tentando levar alguma vantagem ou trazer algum benefício para mim. Pai e filho tiveram que perder para posteriormente ganhar. Eles perderam a união, eles perderam a comunhão, eles perderam a presença temporária um do outro. Jesus perdeu a sua glória, Jesus perdeu as prerrogativas do trono, da majestade e se humilhou. Diz a palavra que ele se humilhou e negou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. E como servo ele foi até a cruz para nos salvar. Então todas as vezes que eu tentar salvar a minha vida, eu vou estar perdendo ela. Sabe por quê? Porque para nos salvar, Deus tem primeiro que nos crucificar e nos matar. É antagônico isso. Mas para nos salvar, Deus tem que primeiro nos crucificar e nos matar. Eu vou dar um exemplo muito claro do que eu estou falando para você. Por exemplo, todas as vezes que você ora pelo seu encarregado na sua empresa, todas as vezes que você ora pelo seu marido, pela sua esposa ou pelo seu filho, para que Deus trate com essa pessoa, para que Deus mude essa pessoa, porque você não aguenta mais essa pessoa. Você está querendo salvar a sua vida. É ou não é? Você está querendo trazer um benefício para si mesmo. Você está querendo, de uma certa forma, levar vantagem sobre essa pessoa. Mas a nossa oração, amados, não deveria ser para que Deus tratasse com essa pessoa. Até poderia ser, mas muito mais que isso. A nossa oração deveria ser: Deus, qual é o propósito de eu estar passando por essa situação? Deus, me dá graça. Me dá, Senhor, resistência. Senhor, aumenta a minha fé. Me capacita, Senhor, para entender essa pessoa, para ter compaixão por essa pessoa, para ter sensibilidade com essa pessoa, para ter discernimento do que está agindo por trás dessa pessoa. Deus, me dá sabedoria para lidar com essa pessoa. Se eu tenho que enfrentar essa situação, que seja, mas que o Senhor me revele, que o Senhor me ensine, que eu passe por esse processo, que eu tenha que carregar essa cruz, mas que eu aprenda algo desse processo, para que então eu mortifique o meu ego, o meu egocentrismo, e então eu seja coroado, que eu seja glorificado, que eu obtenha o resultado desse processo, que esse processo ele seja coroado com êxito na minha vida. Então, amado, todas as vezes que eu quiser salvar a minha vida, eu vou estar perdendo, porque eu vou estar perdendo esse processo onde Deus ele quer tratar com a minha vida primeiro, para me ensinar com aquela pessoa difícil, assim como Jesus
passou. Ele fez uma escola de 12 discípulos problemáticos, complicados, com várias patologias, mas ele passou por esse processo. E ele disse: Pai, eu completei a tua obra, eu glorifiquei o teu nome, eu concluí aquilo que eu vim fazer nesse mundo. Agora, Pai, glorifica o teu filho com a glória que eu tinha antes contigo. Então, amado, o processo da glorificação passa necessariamente pela crucificação e morte do nosso ego. Esse é o primeiro objeto e o primeiro objetivo da oração de Jesus. Jesus ora ao Pai, ele busca ao Pai, ele roga ao Pai por si mesmo, para que o Pai o ajudasse a passar por esse processo, porque ele havia glorificado ao Pai e agora ele queria ser glorificado entregando a obra pronta ao Pai. Mas então nós chegamos ao segundo objeto e o segundo objetivo da oração sacerdotal de Jesus, que se encontra entre os versos 6 ao verso 19. E nesses versos, Jesus ele ora por seus discípulos e roga ao Pai que os guarde e os santifique. Dos versos de número 6 a 19, Jesus ele tem um objeto de oração, que são os seus discípulos. E ele tem um objetivo, ele diz: Pai, guarda eles. Mas guarda eles do quê? O verso de número 14 nos mostra do quê? Para que eles fossem guardados do mundo. E o que é o mundo? O mundo é esse sistema que se opõe a Deus, esse sistema que corrompe, esse sistema que seduz, esse sistema que desviam aqueles que não creem em Deus, aqueles que não creem no Evangelho, aqueles que não creem na revelação da palavra de Deus. E existem pelo menos 3 principais sistemas de corrupção e de sedução do mundo, que são o poder político, o poder econômico ou financeiro e o poder religioso. Esses 3 elementos que fazem parte do mundo, eles são extremamente sedutores e corruptores do caráter do ser humano. E todas as vezes que houver controle, que houver uma disputa por controle, por status e por poder, o sistema mundano está instalado. Eu vou repetir para você. Todas as vezes que houver uma disputa por controle, por status, por posição, por poder, o sistema mundano ele está instalado. E é assim que acontece. É assim que acontece na política, é assim que acontece no sistema econômico financeiro e é assim que acontece no sistema religioso. E esses 3 poderes, ou esses 3 sistemas, essas 3 influências que têm o poder de seduzir e corromper o ser humano, ele produz devotos apaixonados de Mamon. E Mamon é uma entidade, Mamon é um ser, Mamon é uma realidade, Mamon é dinheiro, Mamon é capital. E por isso que o poder financeiro, o poder econômico e o poder religioso se corrompe. Se corrompe por causa de Mamon, se corrompe por causa de dinheiro, se corrompe para ter o controle, se corrompe para ter status, se corrompe por poder, se corrompe porque quer controlar tudo. E talvez você imagine assim: ah, mas isso está longe de mim. Não está não. Porque nós fazemos política constantemente. Nós fazemos política no nosso lar, nós fazemos política no nosso trabalho, nós fazemos política na nossa família, nós brigamos por controlar, nós brigamos por status, nós brigamos por poder, nós brigamos e disputamos quem é o melhor na nossa família, no nosso trabalho, na nossa igreja, na sociedade. Então isso não está longe de nós. Isso é algo real. E todas as vezes, volto a repetir, que houver uma disputa por controle, status e poder, o sistema mundano se instalou. Mas Jesus ainda continua dizendo: Pai, guarda eles do maligno, no verso de número
15. E esse ser é uma entidade real também. Uma entidade que se opõe aos servos de Deus. O maligno é uma entidade que se opõe àqueles que estão a serviço do reino de Deus, e não simplesmente àqueles que acreditam em Deus. Porque deixa eu explicar uma coisa aqui. Uma coisa é ter crença em Deus, e isso muitas pessoas têm. Acreditar em Deus, muitas pessoas creem. A Bíblia diz que até o diabo crê em Deus. Mas o grande diferencial está naqueles que estão a serviço do reino de Deus. Aqueles que são discípulos de Jesus Cristo. Aqueles que fizeram uma opção. Aqueles que exerceram o seu direito de escolha. Aqueles que optaram voluntariamente por serem discípulos de Jesus, por carregar a cruz, por serem crucificados, por serem mortificados no seu ego e no seu egocentrismo. Esses verdadeiramente estão a serviço do reino de Deus. E é somente a estes que esse ser real, o diabo, se opõe. E por isso Jesus ora. Por quê? Porque os discípulos foram chamados, convocados a estarem a serviço e à disposição do reino de Deus. Então uma coisa é crer em Deus, porque o mundo inteiro praticamente crê em Deus, fora ateus. O mundo inteiro crê em Deus. Mas somente aqueles que se dispuseram a fazer a trajetória, a peregrinação do discipulado, somente estes estão a serviço de Deus e, consequentemente, obtêm a prerrogativa, o direito de serem chamados filhos de Deus. Então Jesus ora pelos seus discípulos para que eles fossem guardados do maligno. E o Paulo apóstolo, na sua segunda carta aos Corintianos, a Gaviões da Fiel, no capítulo de número 2, no verso 11, ele diz assim que não ignorava os desígnios, os ardis e as maquinações, a malandragem desse ser maligno, do diabo, a serpente. Paulo diz isso, que ele não ignorava os ardis, é um ser ardiloso, é um ser que maquina, é um ser que planeja a queda daqueles que estão a serviço do reino de Deus. E ainda Paulo apóstolo continua dizendo na segunda carta aos Corintianos, a Gaviões da Fiel, que esse ser, ele cega o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem em Deus, daqueles que não creem no Evangelho, daqueles que não vivem segundo os princípios de Jesus, os valores de Jesus, os conteúdos da fé que estão revelados na palavra de Deus. E ele ainda continua dizendo em Efésios capítulo 6, verso 11, que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo, nos revestindo de toda a armadura de Deus. Ou seja, nos vestindo continuamente, persistentemente, perseverantemente de toda a armadura de Deus. E se você quiser saber quais são essas armaduras, é só ler o livro de Efésios no capítulo de número 6. E o apóstolo Pedro, no capítulo 5, na sua primeira carta, no verso 8, ele diz assim: sejam sóbrios, ou seja, não se deixem entorpecer, sejam sóbrios e vigiem. Por quê? Porque o vosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ele usa aqui uma linguagem figurada, a linguagem do rugido do leão. E sabe por que o leão ruge? O leão, ele ruge, irmão, para chamar a atenção, para captar a atenção e para paralisar a sua presa. Essa é a figura que Pedro usa. Ou seja, o leão, ele ruge, ele capta a atenção da sua presa e ele então, uma vez captando a atenção da sua presa, a presa fica paralisada e um alvo fácil para que o leão jante essa presa.
E é isso que o apóstolo Pedro está nos dizendo. Ele está nos dizendo assim: olha, fiquem vigilantes, sejam sóbrios, tenham discernimento, prestem atenção, porque o vosso adversário, o diabo, ele está em derredor. Ele está tentando captar a tua atenção, te paralisar com as coisas do mundo, para que você seja uma presa fácil, então para que ele venha e te jante. Mas então Jesus continua orando para que os seus discípulos fossem santificados, e isso está no verso de número 17. Jesus ele diz assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a palavra que é um instrumento de santificação das nossas vidas. Por isso, meu irmão, que é impossível alguém ser santificado se não tiver uma vida de meditação na palavra de Deus, se não tiver uma vida de dedicação à leitura, se não tiver uma vida de dedicação, de empenho, de meditação, de buscar a revelação, a vontade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras, porque a Escritura, a Bíblia Sagrada, é o instrumento pelo qual Deus nos santifica, ou seja, a Bíblia é a Bíblia que corta algumas arestas, é a Bíblia que apara algumas arestas que precisam ser aparadas, moldadas, modeladas na nossa personalidade e nosso caráter. Então eu tenho muita dificuldade de entender uma pessoa que se diz santificada, mas que não tem uma vida de meditação na palavra de Deus, porque é ela que me mostra o caminho em que eu devo andar. Como já disse o salmista, a tua palavra é luz para o meu caminho, a tua palavra é mais doce que o mel, a tua palavra traz sabor para a minha vida, a tua palavra me mostra o caminho aonde eu devo percorrer, aonde eu devo traçar a minha meta espiritual. A palavra é o instrumento de santificação. E por quê? Por que isso? Porque a palavra, ela gera em nós a alegria para enfrentar o mundo. O verso 13 diz assim: mas agora eu vou para ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si. Jesus disse que havia dado a palavra do Pai aos discípulos. E essa palavra deveria gerar alegria nos discípulos, de tal maneira que eles tivessem graça, que eles tivessem ousadia, que eles fossem treinados, que eles tivessem capacitação para enfrentar o mundo. A palavra me santifica. Sabe por quê? Porque ela gera, ou ela deve gerar em mim, deve gerar em nós a convicção de que nós fomos separados por Deus, de que nós fomos chamados por Deus, de que nós fomos escolhidos por Deus. O verso de número 14 diz assim: eu lhes dei a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, Pai, eu dei a tua palavra a eles, eu mostrei a eles que eles são escolhidos, que eles foram chamados, que eles foram vocacionados, que eles foram separados, que nós temos um plano com ele. Então a palavra, sendo esse instrumento de santificação, ela deve gerar em mim essa convicção de que eu sou separado, escolhido, chamado por Deus, e uma vez tendo essa convicção, eu vou me esforçar por viver uma vida em santidade. O que mais? A palavra, como instrumento de santificação, ela deve gerar em nós poder e graça para vivermos nessa santidade, como já disse. Porque o verso de número 17 diz assim: santifica-os na verdade. E que verdade é essa? A tua palavra é a verdade. Jesus reafirma aqui
que é a palavra que é a verdade, que é a palavra que santifica, que é a palavra que tem o poder de gerar a convicção, que é a palavra que tem o poder de gerar alegria para enfrentar o mundo, que é a palavra que nos mostra que fomos escolhidos e separados e vocacionados para sermos discípulos de Jesus Cristo, para carregarmos a nossa cruz, para mortificarmos o nosso egocentrismo, para abrirmos mão dos nossos direitos e vivermos para a glória de Deus. E mais, o verso de número 20 ainda diz assim: e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. A palavra, meu irmão, ela tem que gerar em nós esse desejo de santificação, de separação, esse desejo de santidade, para que através das nossas vidas nós possamos influenciar outros. Como disse alguns dias atrás, quando a sunamita disse para o seu marido: olha, você está vendo Eliseu? Olha, ali vai um santo homem de Deus. Por quê? Porque eles perceberam no proceder, na maneira de ser, de se portar, de se comportar, no caráter do profeta, que ele era um homem santo de Deus, um homem em santidade, um homem separado. Então a palavra, como instrumento de santificação das nossas vidas, ela deve gerar em nós esse desejo, o desejo de que as pessoas olhem para nós e sejam influenciadas pelo nosso testemunho, pelo nosso bom procedimento, pela nossa maneira de ser, pela nossa maneira de encarar a vida, pela nossa maneira de enxergar a vida, pela nossa maneira de não retribuir o mal com o mal, pela nossa maneira de abrir mão dos nossos direitos, pela nossa maneira de sacrificar os nossos direitos, sacrificar os nossos egos, sacrificar o nosso egocentrismo, de nos fragilizar para que outros sejam fortalecidos, abençoados e alcançados pela palavra de Deus, pelo Evangelho de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então a palavra, ela tem esse poder. Então eu tenho muita dificuldade. De entender que uma pessoa considere-se santa se ela não tem uma vida de busca, de consciência moldada pela palavra de Deus, uma consciência que está impregnada pelos valores do Evangelho, valores estes que são revelados única e exclusivamente na palavra de Deus. Não é na opinião do Franklin, não é na opinião de ninguém, não é nos seus próprios princípios e valores, não é nos princípios e no catecismo de qualquer religião que seja, não. A santidade, ela vem da meditação da palavra de Deus e, consequentemente, da prática dessa consciência que foi absorvida pela palavra de Deus. Mas então, amados, nós chegamos ao terceiro objeto e objetivo da oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, que está entre os versos 20 e 26. E nesses versos, Jesus ele ora pelos seus futuros discípulos. E quem são os seus futuros discípulos? Eu e você, somos nós. É a igreja, o seu corpo, a comunidade dos ressurretos pelo poder do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Dos versos 20 ao verso de número 26, Jesus ele desempenha o seu ministério de pontífice, de sumo pontífice, de sumo sacerdote, de intercessor junto ao Pai, e ele roga pelos futuros discípulos, a igreja, o seu corpo. Por qual motivo? Por qual objetivo? Por qual motivação? Para que houvesse unidade
união semelhante à unidade e à união existente entre a Trindade. Ele roga ao Pai para que houvesse unidade, assim como havia unidade e união entre Pai, Filho e Espírito Santo. E ele roga também para que nós, uma vez participando dessa unidade, dessa união, dessa cumplicidade, nós participássemos também da sua glória. E por que Jesus ele faz essa intercessão? Por que Jesus ele se coloca como mediador, como intercessor? Ele roga ao Pai pelos seus futuros discípulos, pela sua igreja, pelo seu corpo. Porque Jesus já percebia logo ali no seu ministério imediato a necessidade dessa intercessão. Por quê? Porque os discípulos, eles demonstravam entre si um espírito de egoísmo, um espírito egoísta, um espírito competitivo, uma falta de unidade, uma falta de união. E isso motiva Jesus a fazer essa intercessão pelos seus futuros discípulos, que somos nós, para que houvesse unidade. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, no versículo de número 46, está explícito isso. Porque nesse texto de Lucas 9, 46, Jesus ele percebe, ele discerne, ele constata esse egocentrismo, esse egoísmo, essa não negação do ser, essa valorização dos seus direitos. Por quê? Porque acontece ali nesse capítulo de Lucas 9,46 uma discussão entre os discípulos, porque os bonitos queriam saber e disputar quem era o maior no reino dos céus. E então Jesus diz assim: ô bonitos, Jesus pega uma criança, Jesus traz uma criança como exemplo, e ele diz assim: vocês estão querendo ser os maiores no reino dos céus? Pois eu digo para vocês, aqueles que não se tornarem simples, humildes, desprovidos de direitos, desprovidos de egocentrismo, desprovidos de egoísmo, desprovidos de olhar para si mesmo, desprovidos da falta de solidariedade para com o próximo e para com os outros, quem não for semelhante a essa criança, de maneira alguma entrará no reino dos céus, no reino de Deus. Então Jesus dá um exemplo para os caras, porque é brincadeira. Jesus veio estabelecer o reino de Deus e os caras estavam preocupados disputando status, poder e controle. A briguinha, a disputa, a celeuma dos caras era para saber quem era o melhor, quem era o cara, quem era o maior, quem era o melhor, quem falava melhor, quem pregava melhor, quem cantava melhor, quem ensinava melhor, quem se portava melhor, quem aparecia melhor. Jesus, não, vocês estão equivocados. Porque se vocês não se tornarem como esta criança, de maneira nenhuma, ninguém será importante, terá importância, relevância, significado, significação no reino de Deus. E ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 10, do verso de número 37, os bonitos do Tiago e do João, eles disputam um lugar de destaque, um lugar de status, um lugar de poder. Eles dizem assim para o Senhor Jesus: Senhor, concede-nos que na tua glória nos sentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Só isso os caras queriam. Jesus, nós só queremos isso, que na tua glória o Senhor dê um lugarzinho de destaque, um lugarzinho de status, um lugarzinho de poder, um lugarzinho de controle, um lugarzinho onde as pessoas olhem para nós e vejam que nós somos diferenciados. Vamos contextualizar isso? Jesus,
Me dá um lugarzinho no lado esquerdo e no lado direito do púlpito. Eu só quero isso, Jesus. Eu só quero um lugarzinho de destaque, um lugarzinho de status, um lugarzinho de poder. Eu quero estar em cima do púlpito, eu quero que as pessoas olhem para mim. Eu quero aparecer, eu quero que as pessoas percebam em mim um poder de influência, um poder de persuasão. Só quero esse lugarzinho de controle, esse lugarzinho de privilégio, esse lugarzinho de status, esse lugarzinho aonde eu possa influenciar as pessoas e controlá-las. Só isso eu quero. Um lugarzinho em cima do púlpito. Um do lado direito e outro do lado esquerdo. Só isso que eu quero, Jesus. Os caras estão de brincadeira. Os caras estão de brincadeira. Jesus preocupado em estabelecer o reino de Deus e os caras brigando por status, por posição, por cargo na igreja de Jesus. Não tem o mínimo cabimento. E o que acontece? Acontece o seguinte, que aonde não há desunião, aonde há desunião, há um monte de confusão. Aonde não há o sacrifício do ego, do egocentrismo, aonde não há disposição interior de se solidarizar, de se colocar no lugar do outro, de ceder a vez para o outro, de abrir mão do direito, de abrir mão das próprias razões, aonde não há unidade, aonde não há união, sobra confusão. E é por isso que as nossas reuniões, as nossas convocações solenes, os nossos cultos, se não forem com esse espírito, o espírito de solidariedade, de abnegação, de sacrificação do ego, sacrificação da minha razão, dos meus direitos, se não for com esse espírito de serviço, de doação, de se colocar no lugar de outro, de ceder a vez para o outro, de ceder a razão para o outro, se não for assim, as nossas reuniões e os nossos cultos podem fazer mais mal do que bem. Você tirou isso da sua cabeça, Franklin? Não. É óbvio que não. Eu tirei da Bíblia. Porque Paulo apóstolo, ele ainda continua dizendo: a Gaviões da Fiel é um problema sério. Me desculpe os corintianos. Me desculpe os torcedores da Gaviões da Fiel. Mas na Bíblia, os Gaviões da Fiel, a igreja dos corintianos, era uma igreja totalmente problemática. Porque o Paulo apóstolo, na sua segunda carta aos Corintianos, no capítulo 11, no verso 17 e 18, ele diz assim: nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo. Por quê? Porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vós dissensões, facções, falta de união, falta de unidade, falta de solidariedade, falta de compaixão, falta de colocar-se no lugar do outro, falta de ceder os seus direitos, falta de ceder o seu direito de razão. Há entre vós dissensões, há entre vós facções, há entre vós celeumas, rachas, rompimentos, ruptura. E por isso eu não louvo vocês, porque vocês se ajuntam, vocês se congregam, vocês prestam culto ao meu nome, mas vocês se tornam pessoas piores ao invés de se tornar pessoas melhores. E por que Paulo ele está usando essas palavras? Porque Paulo estava se referindo à ceia do Senhor. E a ceia do Senhor naquela época era a festa do ágape, a festa do amor. E a ceia naquele contexto
ela não era celebrada como nós celebramos hoje, com um copinho de suco de uva e com um pedacinho de pão, não, para representar o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Existiam esses elementos presentes na ceia, mas existia muito mais que isso, porque eles faziam uma festa, uma celebração, um banquete. E os irmãos que possuíam mais condições financeiras, eles traziam, consequentemente, mais coisas, pelo seu poder aquisitivo. E, consequentemente, pelo seu poder aquisitivo, os que não tinham tanto traziam menos. E existiam também aqueles que traziam nada. E vamos combinar uma coisa. Vamos contextualizar esse negócio. Se eu sou convidado para um churrasco, e o cara que tem um poder aquisitivo, ele traz picanha, ele traz filé, ele traz carne de primeira, ele traz Coca-Cola, e o coitado do irmãozinho que não tem nada, ou que tem pouco, ele traz Simba Safari, ele traz Dolly, ele traz uma linguicinha de frango. E o irmãozinho pobre, ele vai ficar constrangido de participar da coisa do outro. Pior ainda é aquele que não tem condição de trazer nada. Ele vai se sentir constrangido de participar da coisa daquele que o outro trouxe. E o Paulo diz assim, porque vocês são apressados, vocês são afobados, vocês estão pensando somente no estômago de vocês, na barriga de vocês. Porque todas as vezes que vocês ceiam, celebram as ceias, vocês se apressam a comer na frente um dos outros. Vocês não têm espírito de solidariedade, de compaixão. Vocês não se colocam no lugar do outro. Vocês não esperam os outros para comerem juntos. Vocês são apressados porque estão pensando só no ventre de vocês, só na barriga de vocês, só na necessidade de vocês. É essa figura que Paulo está usando. O pecado que Paulo condena aqui, o pecado que Paulo traz à baila, não é o pecado do adultério, não é o pecado do desvio de dinheiro, não é o pecado do roubo, não é o pecado da apostasia. O pecado que Paulo chama a atenção para que a igreja dos corintianos colocassem a mão na consciência e fizessem um autoexame, ou seja, ele disse assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma desta ceia. O pecado que Paulo aponta, o pecado que Paulo traz à baila, é o pecado da falta de solidariedade, de compaixão, de se colocar no lugar do outro. O pecado do egoísmo, do egocentrismo, porque os caras que tinham mais não esperavam os irmãos que tinham menos. E só pensavam no próprio ventre, na própria barriga, na própria fome, na própria necessidade. Se apressavam, tomavam a ceia, faziam a ceia apressadamente na frente dos outros. É essa a razão pela qual Paulo chama a atenção daqueles irmãos. Pelo pecado do egocentrismo, do egoísmo, da falta de união, da falta de unidade, da falta de cumplicidade, da falta de solidariedade. E eu já estou encerrando. O porquê então que nós devemos ter unidade? Simplesmente porque essa deve ser a natureza. Porque essa é a natureza de Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são unos, eles são unidos entre si. E se nós somos discípulos de Jesus Cristo, fomos escolhidos pelo Pai e fomos batizados pelo Espírito Santo de Deus na igreja e no corpo de Cristo, essa deve ser simplesmente a nossa natureza. Nós temos que ter unidade, porque essa é a natureza. E unidade não significa que nós não vamos ter divergência de opiniões. Não é isso, irmão. Porque divergência de opiniões, de teologia, de doutrina, de dogmas, nós iremos ter, isso é fato. A questão não é essa. A questão é que, apesar das nossas divergências de cosmovisão
de visão, de doutrina, de teologia, nós temos um foco, nós temos um objetivo, nós temos uma meta, nós temos um caminho, nós temos uma trilha, nós temos uma senda, nós temos uma peregrinação comum, todos nós, que é o reino de Deus, a obra de Deus, a vontade de Deus. Então nós devemos focar nisso apesar de divergências. Apesar de divergências, nós temos que ter unidade, porque a nossa unidade ela tem o foco. O foco é o reino de Deus. O foco é proclamar esse reino para que outros também se acheguem a Cristo. Por que que nós devemos ter unidade? Jesus disse, para que o mundo veja que assim como nós somos um, que o mundo veja que eles têm unidade, apesar das divergências. Que o mundo veja que eles têm um objetivo, que eles têm uma meta, que eles têm um propósito, que eles têm um caminho, que eles têm um lugar aonde chegar, que é o reino do Pai. Então, apesar de divergências, de discordâncias, de cosmovisão, de visões diferenciadas, apesar disso, nós temos que ter unidade. Por quê? Porque simplesmente essa deve ser a nossa natureza, como a natureza da Trindade, para que o mundo veja que apesar das nossas divergências, nós temos um foco. E mais, para que a mensagem do Evangelho ganhe autoridade na nossa boca. Para que a mensagem do Evangelho ganhe autoridade na nossa boca. Nós temos que ter unidade. Então Jesus ele ora por si mesmo, ele ora pelos seus discípulos e ele ora pelos seus futuros discípulos, que é a igreja que somos nós. E eu encerro aqui dizendo o seguinte, irmão, a minha oração é que essa oração, essa intercessão, esse rogo de Jesus ao Pai por seus discípulos e pela sua igreja, que esse modelo de Jesus, ele nos inspire a seguir o seu exemplo. Que a gente ore por nós mesmos, para que Deus nos dê graça para cumprir a sua palavra, cumprir o seu plano, sacrificar o nosso ego, sacrificar o nosso egocentrismo, os nossos direitos, sacrificar aquilo que nós achamos que é, mas que a tua palavra diz que não é, para que nós venhamos interceder pelos nossos irmãos e para que Deus nos dê graça para termos unidade em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um ótimo resto de semana e vamos encerrar fazendo uma oração. Um beijo no teu coração. Pai, muito obrigado por esta noite, por esse estudo, pela lição de número 15, que é uma lição tão importante para nossas vidas, Pai. Que o teu Espírito, meu Deus, ele germine essa pequena sementinha que foi plantada no nosso coração e na nossa alma. E que ela produza, Senhor, a 30%, 60%, 100%, simplesmente para a glória e louvor e honra do teu santo nome, é o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. E que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja com todos, agora e sempre. Todos digam amém, amém e amém. Graças a Deus. Irmão querido, um beijo no teu coração, que Deus te abençoe e que essa palavra produza no nosso coração, aquilo que ela veio para ministrar nesta noite em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica com Deus, um grande abraço, em nome de Jesus.